Amigos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para juntos participarmos do Palavra Urgente, este programa que todos os dias traz para todos nós testemunhos de fé, de milagres e, é claro, nos traz também algo que edifica, que abençoa a nossa vida e vai te abençoar, no nome de Jesus. Por isso, eu lhe peço, fique ligado conosco, participe do programa hoje, porque Deus tem bênção para você. Inclusive, eu quero já fazer um pedido à senhora, ao senhor, que compartilhe o programa através das mídias sociais. Anote aí o endereço. Pelo Instagram é @Palavra Urgente. E o YouTube, o mesmo endereço, @Palavra Urgente. Você consegue compartilhar, assistir e abençoar a vida de outros, porque compartilhando, enviando o link através das redes sociais para algum amigo, para algum conhecido, tenho certeza que essa pessoa será abençoada pelo poder de Deus. Você quer a bênção para a tua família? Compartilhe o Palavra Urgente com todos, no nome de Jesus. Mas agora eu quero já começar o programa, propriamente dito, com você. E iniciaremos já vendo aqui a primeira parte da história de hoje. História esta que eu tenho certeza que vai mexer com você. Principalmente se você acha que pessoas que erraram muito não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, para tudo nesta vida, Deus tem um jeito. Deus tem vitória, tem solução, tem a resposta para todos os que nele confiam e que buscam dele a ajuda. Você vai entender isso através do programa de hoje. Vem comigo então, nós vamos iniciar a história de hoje vendo a primeira parte. Daqui a pouco eu volto, hein? Ainda tem a palavra, a oração da fé, já prepare o copo com água, porque daqui a pouco nós vamos orar em nome de Jesus. Mas põe aqui na tela a primeira parte. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, a vida era totalmente destruída. A gente não tinha paz e eu, como meus irmãos, o meu pai, era só no terreiro de feitiçaria e a gente foi, como se diz, consagrado na feitiçaria. Nós conhecemos aqui no bar mesmo, era só cachaçado e mais nada. Ele dava tiro, sabe? E os clientes que deu facada mesmo, não morreu, foi de sorte. Eu dei 8 facadas numa pessoa, ela bebia, usava droga, eu também. Fui para a cadeia e lá precisava de uma testemunha. E lá na cadeia eu pedi a Deus, para Deus ter dó de mim, porque eu era uma pessoa boa, trabalhador. Trabalhador toda a vida ele foi demais. Chegou o escrivão lá no outro dia e falou, não, vai embora, o senhor não vai ficar nem em nome do senhor aqui. Ouviu só o que aconteceu? O Edgar, apesar de ser um homem trabalhador, mas ele não conhecia a Deus e os espíritos agiam na vida dele de maneira a fazê-lo viver na bebedice, usando drogas. E talvez você diga, pastor, mas isso é os espíritos? Infelizmente, algumas pessoas acham que o problema de drogas, de vícios, é só um problema de dependência química. Mas a verdade é que o problema vai além, ele é espiritual, escraviza a pessoa. É por isso que quando a Bíblia diz, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres, é a pura verdade. Porque se Jesus não liberta, a pessoa continua escravizada pelo espírito que provoca o vício. E enquanto a pessoa vive escrava do espírito, da entidade, a pessoa não consegue largar o vício. E aquilo a escraviza. Quantos você não já ouviu dizer, eu nunca mais vou beber na minha vida. Nunca mais vou usar droga. E no momento seguinte, quando você olha, a pessoa está de novo já embriagada. Já está de novo usando droga. Ela não tem controle de si mesma. E você ouviu aí. Infelizmente, o Edgar chegou ao ponto de, numa briga de descontrole, já drogado, bêbado, a outra pessoa também, 8 facadas na pessoa. Pela graça de Deus que a pessoa não morreu, mas foi preso. É um homem trabalhador, mas infelizmente preso no vício. E você sabe que o vício tem destruído muitas pessoas. Talvez você tenha na sua casa, na sua família, alguém assim. E eu quero já insistir com você. Tome uma decisão de lutar
pela libertação dessa pessoa, porque ela precisa de libertação. Mas vem comigo aqui que nós vamos assistir agora uma reportagem falando do assunto de hoje. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque daqui a pouco eu volto, hein? Ainda tem a palavra e a oração por você. Põe aqui, por favor. O sistema carcerário brasileiro apresenta diversos problemas, como superlotação e falta de estrutura. Em junho de 2023, mais de 640 mil brasileiros estavam presos, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. A presença de inúmeras dificuldades na prisão, esses problemas refletem na vida do preso quando voltam à vida normal, aumentando o número de reincidência. O Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária, ficando atrás dos Estados Unidos e China. Ouviu aí? A reportagem foi muito clara. Infelizmente, o nosso sistema prisional não recupera. A gente sabe que as pessoas saem de lá com muitos problemas e acabam sendo reincidentes. E cometendo muitas vezes os mesmos erros ou outros piores. E na maioria das vezes, há sim o envolvimento com os vícios. E talvez você diga, pastor, o senhor está botando a culpa no vício? Não, mas estou dizendo que para a senhora, para o senhor, que uma pessoa que é escrava do vício, muitas vezes quer acertar, mas não consegue porque ela não tem domínio sobre a sua própria vida. Não tem domínio sobre as suas escolhas. Quando vê, já cometeu o erro de novo. Só Jesus pode libertar alguém assim. Só Jesus pode, de verdade, mudar a história de alguém assim. Por isso, eu insisto com a senhora que é mãe, o senhor que é pai, você que está nos assistindo agora e diz, pastor, eu tenho gente na minha família perturbada desta maneira. Gente que talvez já tenha sido preso, mas saiu da prisão e continua fazendo coisa errada, que não mudou. Essa pessoa precisa de libertação. Se ela tiver um encontro com Jesus, a coisa muda. Como o Edgar mudou. Nós vamos assistir agora a segunda parte da história do Edgar e você vai ver como Deus começou a mudança na vida dele. Você percebeu na primeira parte que ele já começou orando, pedindo a Deus, Deus, isso aqui não é coisa que eu quero mudar de vida. E quando a pessoa quer, Deus socorre, Deus o ajuda assim. Põe aqui, por favor, a segunda parte. Esse livramento acontece no ano de 1996 e é neste mesmo ano que Edgar conhece a Jesus e as pregações do missionário R.R. Soares. Depois que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, aí eu fui para a igreja e comecei a ouvir as pregações e comecei a entender, porque eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha visto Bíblia, né? Aí já aceitei a Jesus e Deus foi mudando. Depois que ele passou a ser crente, depois que conheceu a igreja. O missionário pregando com aquela calma, explicando a palavra, aí que eu fui entender. Falei, não, realmente é certo. Você tem que tomar posse da bênção e tal, né? Jesus vai mudar a sua vida. Eu comecei a ouvir a palavra e Deus foi mudando a minha história. Transformou a vida dele, graças a Deus. Formou a esposa também, que é gente boa demais da conta, ajuda demais ele. Eu ouvindo as histórias da Bíblia, né? Dos casamentos, as coisas que eram certas. O homem tinha que ser, né? O homem da sua esposa, né? O homem de Deus tinha que ser o homem da sua esposa. Eu falei, não, eu tenho que buscar uma esposa, né? E comecei a orar a Deus. Aí fui orando a Deus, aí conheci a minha esposa. E aí ele me chamou para visitar a igreja, que ele era evangélico, né? E tal. Eu falei, vou. Aí passei pelas águas, né? Graças a Deus. E aí, uns prazos de uns 6 meses, nós nos casamos. Ouviu aí? Ele começou a clamar a Deus, teve a chance de assistir programas como esse que você está assistindo. Ouviu a palavra de Deus começou a mexer com ele, a tocar no seu coração. Entendendo a palavra, ele começou a mudar. É o que vai acontecer, é por isso que todas as vezes eu inicio o programa pedindo para a senhora, para o senhor, compartilhar o programa. Para que, através das redes sociais, a senhora mesmo, o senhor, lá no seu WhatsApp, no Instagram, no Telegram, né? Você vai lá e coloca o link, compartilha o link do programa,
seja o link do YouTube ou até mesmo do Instagram, compartilhe. Porque eu tenho certeza que essas pessoas da sua família vão ser abençoadas. Ouvindo a palavra, recebendo a fé, terão a bênção de Deus no nome de Jesus. Enquanto eu estava, inclusive, falando de compartilhar, você viu aí no rodapé. Mas eu vou repetir para você o endereço do Instagram e do YouTube. É @palavraurgente. Você viu que o Edgar, assistindo, ouvindo a palavra, começou a mudança na vida dele. E você vai deixar a sua família se perder? Vai deixar os seus entes queridos sem a chance de conhecer a palavra de Deus? Não. Tome hoje mesmo, agora mesmo, essa decisão. E faça, de verdade, um convite, assim como eu faço a você. Não só para assistir, para ouvir através do programa, mas também para estar conosco em uma das nossas reuniões. Eu estou aqui na Rua Barreiros, 1195, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro. Lugar onde toda quarta-feira eu oro forte pela família. Eu vou até pedir o meu amigo para colocar para você algumas imagens aí da igreja, só para você conhecer a fachada e o interior da igreja e vir participar conosco. Tá aí, ó, a fachada da igreja. Você vai passar na Rua Barreiros, no número 1195, você vai ver aquela fachada. Ao entrar na igreja, você vai se deparar, inclusive, com esse altar. O altar onde Deus tem operado maravilhas, milagres extraordinários. Pessoas doentes, oprimidas, endemoniadas, têm chegado nesse lugar e sido libertas, abençoadas pelo poder de Deus. Eu tenho dito sempre aqui que sou ministro de Deus e é verdade, para libertar todo aquele que foi vítima de obras malignas. E se você sente que é, venha me procurar, porque eu sei que Deus vai lhe abençoar, em o nome de Jesus. 9 e 19 horas, toda quarta-feira. E se você não puder estar em nenhum desses dois horários principais, 3 horas da tarde. Eu estou nas 3 reuniões, ministro nos 3 horários, e sei que Deus vai lhe abençoar, em o nome de Jesus. Mas vem comigo, nós vamos assistir os casos curiosos e eu volto depois trazendo uma palavra e fazendo a oração por você. Põe aqui na tela. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre Steve Spellman. Ele foi um homem, depois de tantas coisas que ele enfrentou, que conseguiu alcançar a graça de Deus. Steve, ele viveu numa família um tanto conturbado. Ainda na infância, o pai o abandonou. A mãe e os irmãos estavam juntos. Mas você não vai acreditar. Certo dia, a mãe levou os Steve e o irmão para um hotel. Deixou os 2 meninos lá dentro, saiu e nunca mais voltou. Steve e o irmão foram levados para a rede de adoção e aos 17 anos, depois de tanta coisa que enfrentou naqueles locais onde passou, Steve começou a vender drogas para custear a faculdade. Certo dia, ele se viu num confronto com um policial e acabou sendo baleado. A situação era deprimente, caótica. Steve perdeu a capacidade de andar porque uma bala ficou alojada na coluna. As costelas quebradas, o pulmão, apenas 40% dele que resistiu. Depois de sair da cadeia, porque ele ficou preso 4 anos, e naquele período ele começou a ler a Bíblia, entregou a vida para Jesus e começou a ter um envolvimento com Deus. Mas ao sair, ele casou-se com a namorada, teve 2 filhas, mas não conseguia se manter no emprego por conta da deficiência. Até que um dia, um amigo chegou para ele e começou a conversar com ele sobre fé, sobre milagre. Ele já não acreditava que era possível. Ele via Deus como um mestre muito cruel e ele uma ferramenta inútil. Mas ele aprendeu, ele descobriu que Deus o amava. E ele teve fé, até o dia que ele ficou curado. Ao voltar no hospital e perguntar aos médicos o que havia acontecido, como estava o corpo dele, a médica disse: olha, o seu pulmão que estava prejudicado
é mais forte do que o outro. As costelas estão mais resistentes. E aí ele questionou, e a bala na coluna? Ele ficou surpreso quando soube que o próprio corpo conseguiu envolver a bala, deixando a coluna ainda mais forte. Curioso, não? E, meus amigos, eu quero só chamar a atenção da senhora, do senhor, para um versículo bíblico, que está lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, que diz assim: une-te, pois, a Deus, tenha paz, assim te sobrevirá o bem. O Edgar se uniu a Deus, ficou em paz, viu o bem sobre a sua vida. A senhora, o senhor, se unir a Deus, buscar a Deus, você vai ver o bem alcançar você. Inclusive, eu vou lhe chamar agora para a gente mais uma vez ao VT. E nós vamos assistir a última parte da história de hoje. Veja como Deus mudou a vida do Edgar completamente. Põe aqui na tela, por favor. Ela vai fazer 9 anos de casado. Muito emocionado. Agradeço muito a Deus por isso. Se ele continua, se ele não vai para a igreja, ele não era vivo mais, não. Aí não tinha vindo aquela prosperidade. Eu sempre orando nas campanhas, né? E me entregando, orando, buscando a Deus. Foi na hora que o missionário falou da nossa TV. Daí eu coloquei a nossa TV em casa. Eu comecei a ver a nossa TV, ver a programação, a palavra, li o livro, né? Como tomar posse da bênção. E Deus foi mudando, foi transformando. A vida se transformou depois também que eu fui para a igreja, aprendi a dizimar, ofertar, na vida espiritual, em tudo. Hoje, para a glória de Deus, a gente tinha uma casa num bairro mais afastado. Era uma casa bem ruim, ela não tinha acabamento nenhum. E tem uma fábrica que é de fundo com esse terreno lá. Aí o dono da fábrica chegou lá um dia do nada. Ele falou, não, eu faço outra casa pro senhor. Nós podíamos escolher o terreno, onde fosse. E aí nos deu essa casa aqui, que foi um lugar bem melhor. Tirei a carta, comprei o carro, a bicicleta. Eu não tinha nenhuma bicicleta, né? Deus nos prosperou muito, grandemente mesmo, em tudo. Uma casa boa, temos outra casa melhor do que essa aqui, né? Que é alugada. Tem mais 2 barracão que é alugado. Mas agora, graças a Deus, tá sobrando, né? Pelo que ele tem hoje em dia, quem não tinha nenhuma bicicleta. Ouviu aí? O bem veio sobre a vida dele, porque ele se uniu a Deus. Inclusive, eu quero chamar agora para a gente orar, para clamar a Deus. Aqui está o copo com água, já preparou o seu? Então vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida de todos os meus amigos que participam agora do programa e que oram comigo. Gente, ó Deus, que precisa de um milagre. Por isso eu te peço, visita-os com a tua graça e os abençoa em o nome de Jesus. Consagra-te esta água e peço ao Senhor, põe nela virtude, para que o que dela beber receba a vitória em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba d'água. Graças a Deus. Meus amigos, eu quero já, inclusive, fazer um pequeno último convite a você. Que você possa estar conosco amanhã, nesse mesmo horário, aqui por esta emissora, em o nome de Jesus, assistindo o Palavra Urgente. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar muitíssimo a sua vida. E é claro, nessa quarta-feira, eu estarei com você na igreja, na Rua Barreiros, 1195. E eu quero ver você aqui nesse templo, recebendo a vitória em o nome de Jesus. 9 e 19 são os horários principais. Eu fico por aqui dizendo a você que Deus te abençoe. Fico com esse clipe musical e voltamos amanhã. Se não fosse o meu Jesus, eu não estaria